Estamos aqui em São Paulo, aqui no nosso escritório e acompanhando aí a campanha eleitoral em todo o Brasil, e vocês devem estar fazendo o mesmo, devem estar observando que a nossa campanha realmente está subindo. O Haddad está ocupando aquele espaço que é do Lula, né, que chegou na pesquisa, a última pesquisa em que ele pôde ter o nome pesquisado por determinação depois da justiça, foi retirado o nome dele. Na última pesquisa ele chegou a 39%. E o Haddad iniciou essa subida para ocupar esse espaço do Lula, porque o povo brasileiro está sendo informado aos poucos de que o representante de Lula nessa eleição é o nosso companheiro Haddad. Uma pesquisa feita por aquela investidora XP, que é um dos players do mercado financeiro, já deu hoje um resultado em que o Haddad aparece em segundo lugar, né? O Bolsonaro tem 23%, o Haddad tem 16%, o Ciro tem 11% e o Geraldo Alckmin tem 9%. Né? Essa é a pesquisa que o mercado financeiro acompanha, gosta, né? E é que ele gosta de ver lá, porque é uma pesquisa feita por telefone e que geralmente pega pessoas com mais, vamos dizer assim, com mais condições financeiras, né? Que tem telefone para ser pesquisada. Então, a campanha ontem nós tivemos uma atividade muito boa aqui em Osasco, depois primeiro em Carapicuíba, depois em Osasco, uma participação muito grande da militância, uma receptividade enorme aí do pessoal, do povo, do comércio ali no entorno. Então a coisa é muito positiva. E o Haddad está sendo muito firme, mostrando as suas propostas, evitando polemizar, não pisando em casca de banana, não entrando em provocação dos outros candidatos. E isso por quê? Porque os outros candidatos estão realmente desesperados, né? Hoje tem uma entrevista do Geraldo Alckmin no jornal Valor Econômico, ele atacando o Michel Temer. Por quê? Porque ele quer se distanciar o máximo possível desse governo desastroso que é o governo, né? Ele diz assim, que o Michel Temer não tem voto. É evidente, foi colocado lá através de um golpe. Segundo, é um governo muito ruim, totalmente distanciado do povo, como se os tucanos fossem muito próximos do povo. Governo moderno tem que dialogar, prestar contas, disse o candidato tucano. O ex-governador paulista afirmou que os cargos ainda ocupados pelo PSDB no governo Temer, como o do ministro Aloysio Nunes, são de caráter pessoal. O PSDB não tem nada a ver com esse governo. Contra a outra, Geraldo Alckmin, contra a outra. E aí o jornal termina dizendo: os tucanos chegaram a ocupar 4 pastas com status de ministério: Justiça, Cidades, Governo e Direitos Humanos. Então vocês veem que o governo do Temer é um governo foi constituído com uma profunda participação do PSDB, do Geraldo Alckmin, né? E ao mesmo tempo a gente vê também agora a candidatura do Bolsonaro com grandes dificuldades devido ao atentado que ele sofreu, né? Isso paralisou a campanha dele, tem uma brigaiada muito grande lá entre o vice, que é aquele general Mourão, que cada dia ele fala uma patuscada maior. Agora ele quer fazer uma constituinte sem ser por representantes eleitos pelo povo. Ele quer reunir uma comissão de notáveis que vai escrever uma nova Constituição e vai ter um plebiscito se o povo é a favor ou contra essa nova Constituição. Então é um ditadorzinho, um tiranete desses que aparece por aí, que some logo, né? Não tem vida longa não. Como foi aquele Eduardo Cunha? Uma vez eu falei isso do Eduardo Cunha, eu falei, Eduardo Cunha é um dessas coisas, esses esbirros que aparecem e somem, né? Tá aí o Eduardo Cunha, ninguém mais fala dele, foi caçado, foi preso, tá lá em Curitiba e ninguém lembra dele, né? Por quê? Porque ele não tem nenhuma ligação com a história do Brasil, com o povo brasileiro. Então, gente, o
Geraldo Alckmin, no meu modo de ver, está com os dias contados aí na campanha. E o Jair Bolsonaro com essa grande dificuldade. E a outra dificuldade, a principal dificuldade do Bolsonaro, não é, evidentemente, o fato dele ter sofrido o atentado. Isso até ajudou ele um pouco. O que, de fato, dificulta a vida do Bolsonaro é que ele defende um programa de governo onde ele quer privatizar, certo? Ele quer privatizar a todas as empresas brasileiras do governo brasileiro, Petrobras, Eletrobras. Ele quer aprofundar a reforma trabalhista, ele quer aprofundar, fazer a reforma da Previdência, retirando os direitos de aposentadoria do povo brasileiro, e ele quer adotar um programa de combater o crime com violência, ou seja, possibilitando que todas as pessoas possam ter armas, né? Endurecendo as ações penais, os processos penais, de forma que combater a violência com violência, né? Essa é a solução que ele dá. É uma solução que nós já vimos em muitos países do mundo, não deu certo, né? Essa simplesmente gera mais mortos, mais feridos, mais presos e não resolve o problema da violência, né? A violência tem que, evidentemente, nós temos que ter polícia equipada, polícia que funcione, tanto a polícia militar como a polícia civil, mas nós precisamos ter um programa econômico que recupere o emprego do povo brasileiro, que distribua a renda, que permita as pessoas viverem melhor e que dê oportunidades ao povo. Oportunidade do povo poder estudar, poder fazer uma faculdade, das pessoas poderem abrir as suas empresas, pequenas e microempresas, enfim, de ter um processo de desenvolvimento do país. É dessa forma que a gente combate a violência, né, além daquilo que é a polícia normal. Então, gente, o Jair Bolsonaro, como ele defende todas essas coisas totalmente negativas, ele tem uma rejeição brutal. Além das declarações que ele faz em desrespeito às mulheres, aos LGBT, a todo o povo, aos negros. Então ele é uma pessoa que revela aquela visão conservadora, preconceituosa da elite brasileira, que acha que o povo brasileiro é um povo preguiçoso, um povo que não trabalha, um povo degenerado, na opinião deles. Nós vamos vencer tudo isso porque nós acreditamos no povo brasileiro. O povo brasileiro é capaz de construir um grande país. E nós vamos construir esse país. Agora com Fernando Haddad, nosso candidato, substituindo Lula, mas levando como programa de governo exatamente o que o Lula pensa, exatamente o que o Lula pretendia fazer. Por isso, vamos às ruas, vamos fazer a campanha, nós não podemos ficar parados, temos um fim de semana muito importante agora, vamos para as ruas, vamos botar o povo na rua, vamos panfletar, vamos ganhar o voto. Não vamos ficar só na televisão, nem só no Facebook, na internet. Vamos para as ruas conversar olho no olho do povo brasileiro. Bom dia a vocês, um grande abraço.